mas já aconteceu. Amém? Soberano e grandioso Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, e aqui esperamos ouvir a Tua palavra que nos fortalece, a verdade que liberta, a Tua unção que é poderosa, porque é a Tua presença. Unção é a presença do Senhor, e o Senhor se faz presente nesta noite aqui. E esperamos, Senhor, ouvir e sairmos daqui com a vitória em nossas mãos. Perdoa nossas falhas, perdoa as nossas debilidades, e que nós possamos, Senhor, esquecer agora o cansaço do dia, dos trabalhos, e que também o Senhor renove as forças físicas dos meus irmãos. Tire a canseira. Nós ainda estamos aqui, somos humanos, e precisamos da Tua mão poderosa. Mas o Calvário nos proporciona salvação, cura e libertação para nós. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos agradecidos por mais uma vez estarmos aqui. Deus é bom demais. Semana passada eu disse para o Manair, irmão Ronaldo está com um trabalho novo. Dá uma olhada ali, Manair. Eu disse, irmão Ronaldo está com um trabalho novo e deixa ele se programar, eu tenho certeza que ele vai estar nas quartas com a família nos cultos. Não precisou nem pedir. Irmão Luiz, é tremendo, né? Deus é maravilhoso, Deus abençoe. Irmão Lauri, quanto tempo, irmão Lauri? Quase estava mandando a polícia te buscar lá. Deus abençoe a todos. Irmã Sarita, nós vamos lá depois, tá? Depois do culto, vamos estar lá. Quem é essa moça aí? Amiga? Deus abençoe. Culto de quarta-feira. É sempre assim um número reduzido, mas tá bom, graças a Deus, né? Tem aí um bom número de irmãos. E nós não vamos deixar de falar a palavra, porque a palavra tem vida. E a palavra estimula, a palavra nos ensina, né? Tivemos um bom tempo domingo, né? Pela manhã e à tarde, aquele companheirismo lá, abençoado. Eu fiz uma gravação ali, eu falei, só tem gente boa hoje, né? Mas o irmão entende a minha maneira de expressar, não foi para gente boa, eu só vivo com gente boa, gente ruim, só eu. Eu sou o mais ruinzinho. Muito bem. Irmãos, nós vamos ler a Bíblia. É um culto mais familiar, mas vamos ler a Bíblia e falarmos um assunto que Deus colocou no meu coração. E domingo pela manhã teremos a escola e domingo à tarde companheirismo com o irmão Ronaldo. Possivelmente será um culto, não sei como vai ser, louvor, e toda a igreja está convidada. Nós estamos aqui, tá bom? O melhor tempo da sua vida é aquele tempo que você passa servindo a Deus. Guarde isso. O profeta disse, seu trabalho se desvanecerá. Tudo na vida vai passar, mas servir a Deus, isso nunca vai ser demais. Nunca vai ser demais. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Nos diz assim a palavra. E não vos conformeis com este mundo. Deixa eu botar mais próximo aqui por causa do óculos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assentai-vos. Irmãos, você já ouviu falar em zona de conforto? Zona de conforto. A pessoa chega e ela fica naquele lugar ali, está confortável.
não volta para trás, não vai para frente, está ali. E tu sabe que muitas vezes nós corremos o risco de entrarmos numa zona de conforto concernente ao que vou falar aqui. Muitas vezes, de tanto sofrimento, de tanto pedir, de tanto tentar ver a solução de certos problemas, a pessoa pensa assim: não vou mais mexer com isso, vou deixar assim do jeito que está. Esse filho não dá mais jeito, essa filha, esse marido, essa esposa, eu vou deixar. Claro que se você orou, você encomenda a Deus e deixa. Mas você nunca pode deixar de crer que Deus pode transformá-lo, que Deus pode mudar a situação. E corre-se o risco de nós pensar que Deus já não muda as pessoas. Não que Ele não tenha poder, mas porque a pessoa nunca mais quer, parece que não se ajeita nunca mais. Você pensa, mas parece que essa pessoa não tem mudança. Tem mudança sim. Deus pode mudar. E basta nós querermos e nós crermos. Nunca desista de ver Deus mudar as pessoas. Uma das características fundamentais de Cristo era a capacidade de transformar os seus seguidores. Transformar seus seguidores em pessoas ativas, dinâmicas e com habilidade para expressar seus sentimentos e pensamentos. Ele não queria um grupo de pessoas passivas, tímidas, com a personalidade anulada. Muitas pessoas estão com sua personalidade anulada, mas Jesus transforma isso. Te coloca uma pessoa para frente, de personalidade, como é que se diz, a personalidade ativa, influenciadora do bem. Jesus pegou aqueles homens simples, pescadores, e transformou eles em pessoas que até hoje são estudadas nas faculdades, homens sem letras. Transformou um Pedro, indouto, sem letra, pescador, brabo, transformou em um apóstolo, um seguidor. Então, guarde isso, uma das características de Jesus era a capacidade de transformar seus seguidores. Veja, a cada momento ele instigava a inteligência dos que cercavam e procurava libertá-los do seu cárcere. Muitas vezes parece que aquele pedido não alcançamos e transformou um cárcere. Nós não saímos daquela situação, mas Jesus tira nós dessa situação. Aleluia! Outra coisa, desculpas. Você sabe que a incredulidade do homem nunca impediu Jesus de operar. Nós temos que crer para ele fazer. Mas mesmo que tivesse milhões que não criam nele, ele fazia para aqueles que criam. Então nunca impediu Jesus de operar a incredulidade do homem. Que coisa tremenda. E hoje nós temos muitas desculpas para pensar que Deus ainda não transforma. Desculpas, eu sou assim mesmo. Não, irmão, Deus transforma. Sabe que Jesus vivia em uma época que a discriminação fazia parte da rotina social. Alguém pensa que essa coisa aí que virou esse mundo hoje, política diabólica, que hoje tudo é discriminação. Só que eu me criei num tempo em que não tinha isso. Nós se criamos, né, irmão Luiz? Não tinha isso. Eu tinha um amigo, um tempo de escola, contei para minha neta esses dias, ela ria. Contei para ela com carinho, para mostrar como que a gente ama as pessoas de qualquer maneira, de qualquer jeito, com classe social, de cor, não tem nada. Com nós é tudo igual.
o sangue nosso é vermelho. Mas Jesus vivia uma época em que a discriminação fazia parte da rotina social. Os que tinham a cidadania romana se consideravam acima dos simples mortais, desde aquela época, irmão. Do outro lado, por carregar uma cultura milenar, a cúpula judaica se considerava acima do plebe, da sociedade. E também havia os publicanos, os coletores de impostos, que eram uma raça odiada pelo colaborar com Roma. Os leprosos que eram banidos da sociedade, as prostitutas que eram apenas dignas de morte. Sabia que lá naquela época, a mulher de má fama ela tinha um horário para ela ir no poço retirar água, ela não podia andar com as outras. E hoje? Naquele tempo já era separado, no entanto ninguém processava ninguém. A mulher do poço veio a hora que ela foi tirar água. Perto de meio-dia, aonde as madames já tinham tirado a água, tido para sua casa, aí ela podia ir ali. Mas foi ali que Jesus encontrou ela e transformou ela. 5 maridos, e o que tens agora ainda não é seu. Foi transformada naquela hora. Porque Jesus é perito em transformar pessoas, transformar vidas. Veja. Contudo, mesmo nesta época ali de discriminação, contudo apareceu um homem que colocou de pernas para o ar aquela sociedade tão bem definida. Sem pedir licença e sem se preocupar com as consequências do seu comportamento, entrou nela e revolucionou as relações humanas. Dialogava afavelmente com prostitutas, jantava na casa de leprosos e era amigo de publicanos. Para espanto dos fariseus, Jesus ainda teve a coragem de dizer que publicanos e meretrizes eram os que precederiam o reino de Deus. Esse era o nosso Jesus. Esse era aquele que encontrava com esse tipo de pessoa e mudava a vida deles. Agora eu pergunto, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ele ainda está mudando pessoas. E nós olhamos aqui, irmão Atos, sobre não vos conformeis com esse tempo. E nesta mensagem, a junção do tempo, o profeta nos diz no parágrafo 43, que há pessoas no mundo hoje, após 2000 anos, mais de 2000 anos, de pregação do Evangelho, que não sabem o que significa nascer de novo do Espírito. Tu acredita nisso? Eu acredito. Não sabe o que significa nascer de novo do Espírito de Deus. Elas não sabem o que significa onipotência. Como? Deus, no seu grande poder onipotente, que pode transformar a alma de um pecador de rua a uma posição angelical no reino de Deus. Como um filho e uma filha de Deus. Eles não compreendem isto. O que fez com que aquele homem mudasse? O que fez com que aquela mulher mudasse? O que fez com que o Atos mudasse? A Gisela mudasse? O Luiz mudasse? O Paulo? Eles não conseguem entender que é um poder de Deus. Quando Deus encontra com um homem, Ele pode transformar a vida daquele homem. Se nós não crêssemos nisso, e não só, agora, nós como cristãos, irmão Paulo, muitas vezes de tanto pedir algo para Deus, parece que não há mais força, mas continue batendo. Se Ele desceu no seu coração, que isso é verdadeiro, que é correto, que é certo, continue pedindo. Ele pode te dar. Ele pode. Se Ele animou seu coração nisso, continue batendo. Veja, ainda nesta mensagem, o profeta segue dizendo: Ele pode transformar a alma de um pecador para um filho e uma filha de Deus. E eles não compreendem isto porque eles estão muito ocupados.
apaixonados com as coisas do mundo, luzentes, flertando com o mundo, e não sabe que aquele é um espírito maligno e uma grande placa de sinalização para o povo desse dia, para observarem. Estejam prontos. Jesus disse: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem as vossas cabeças. Aí ele diz na mensagem: possuindo as portas do inimigo, ele diz: na igreja do Deus vivo hoje está o poder para curar as enfermidades. Na igreja do Deus vivo hoje está o poder para transformar o pecado e jogá-lo fora e receber o batismo do Espírito Santo. Aleluia! Hoje, nesta igreja, há o poder de transformar um pecador para uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você crê nisto? Veja, o que desejares, o que pedires em meu nome, ser-lhe-á concedido. Esse é o Jesus que nós cremos. Esta é a palavra que nós cremos. Agora veja, vamos ver um pouquinho aqui, 4 versículos bíblicos. No livro de João, capítulo 2, verso 2 a seguir, Jesus chegou em uma festa. Fizeram uma festas em Caná da Galileia. E ali estava a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Que palavra bem colocada. Se algo ainda não mudou na sua vida, é porque ainda não chegou a hora de ele entrar em cena. Creia nisso. Na hora certa, as coisas vão tomar lugar. Veja, e sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. E disse Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-lhe até em cima. E eu vou contar aqui coisas baseadas nessa escritura para você entender como que você recebe o milagre de Deus. Os detalhes dessa escritura. Veja, Jesus pediu para eles encher as 6 talhas. E eles foram e encheram até em cima. Olha a fé deles. Encheram até em cima. Aí a Bíblia diz: pedi e pede com abundância, que vos será dado. Amém. Enchei as talhas. E eles encheram até em cima. E disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem sabia os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Veja, aqui foi uma transformação de água em vinho. Como ele tem poder para transformar. Água falando da palavra, vinho falando de estímulo. Ele pode mudar nesta noite o seu estímulo, acrescentar o seu estímulo para com a palavra. Ele mudou, por quê? Porque eles obedeceram. Eles obedeceram, eu marquei aqui, eles obedeceram sem entender. Obedecer sem entender. Quando Jesus falou: pega aquilo, coloque água, ninguém questionou. E o importante é se colocar até em cima, encheram de água, sabendo que algo ia acontecer. A fé nossa tem que ser desta maneira. Quando orarmos, vamos crer que nós já recebemos aquilo que pedimos. Ora, Jesus nunca tinha feito um milagre desse, transformar água em vinho. Mas ali transformou. E Ele pode transformar a nossa vida, transformar essa luta, esse casamento, transformar qualquer coisa.
Só temos que crer nele, porque os discípulos creram. Encher de água, você imagina encher de água. Jesus, não sei o que fez ali, simplesmente desobedecer a palavra. Enche de água, leva lá para o homem beber. Leva lá para o homem. Levaram. Imagina se o homem fosse abrir ali e não fosse transformado. Como que eles iam ficar? Mas, no entanto, eles foram com fé, sabendo aqui tem algo especial. Porque Jesus mandou pegar, encher, e nós estamos levando, tem algo especial. Então pegue a palavra nesta noite, leve para a sua casa, para o seu coração e mude. Jesus mandou. Se alguém atacasse eles, parasse eles ali no meio da festa, onde é que vocês vão com isso aí? Jesus mandou, estamos indo. Algo vai acontecer. Saia nesta noite pensando algo vai acontecer. Agora veja, no livro de Mateus capítulo 15, do versículo 32 a seguir, aqui, a primeira, eles obedeceram sem entender. A segunda, Jesus fez algo, fez uma transformação para cuidar dos seus filhos. Precisaram disso aqui, Jesus fez, quer ver? Mateus capítulo 15, 32. A multidão estava seguindo a Jesus, cegos, aleijados, coxos, Jesus havia curado, e uma multidão seguindo ele. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Seguindo Jesus sem comer, com fome, e seguindo a Jesus. Seguindo a Jesus sem ter um carro bom, sem ter uma casa boa, muitas vezes. Seguindo a Jesus enfermo, seguindo a Jesus com problema em casa, com problema na família, seguindo a Jesus. Você acha que ele está alheio a você, meu irmão, minha irmã? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque aqui estamos seguindo já 3 dias sem comer. Jesus falou: eu não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça no caminho. Imagina que situação. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? No deserto, Senhor. Aonde nós vamos arrumar tanto pão para saciar essa multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. E uns poucos de peixinhos. Era pouco que tinha para a multidão. Mas olha o que Jesus fez, irmãos. Quantos peixes tem? 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Jesus gosta de ordem. Jesus gosta de coisa ordenada. Eu também não gosto de coisa desordenada. Tem que ter ordem nas coisas. Jesus não chamou: vem aqui, vamos, não, sente no chão. E eu tenho certeza que se fosse o terreno de alguém, Jesus ia dizer para um discípulo: vai lá e pede licença, vê se dá para nós sentar aqui. Pede, por favor, se nós podemos sentar aqui. Jesus era ordeiro. Pede licença, por favor, desculpa. Jesus era ordeiro, nós também somos. Jesus mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães e os peixes, e dando graças. Aleluia, você deu graça pelo seu alimento hoje? Você levantou seu cafezinho, sua mão para cima na hora do café, agradeceu a Deus? Você agradeceu a Deus pelo seu almoço? Você agradeceu a Deus pela cama que você dormiu, pela casa que você tem? Você agradeceu? Então você é feliz, você é um bem-aventurado. Aleluia. Pessoas sem Deus entram no trabalho, que muitos estão correndo de atrás procurando trabalho. Quantos dariam tudo por aquele trabalho que a pessoa tem? Mas uma pessoa sem Deus entra lá e diz: eu de novo nessa coisa aqui. Estou acostumado a ver isso. Mas um homem com Deus, ele chega lá mesmo cansado, mesmo tossindo, mesmo com dor aqui, dor ali, ele chega: ô Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Um dia isso vai terminar, Senhor. Um dia isso vai terminar. Mas o Senhor tem sido tão bom, tenho colocado pão na minha mesa através do meu trabalho. É diferente quando se tem um encontro com Deus e foi transformado. Quantos tem?
7, tomou 7 pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Ele não foi lá, daí ele respeitou o ofício dos discípulos. Ele respeitou como um diácono deve ser respeitado. Ninguém entra na frente de um diácono. Ninguém entra na frente de um pastor. Não entre. Ninguém entra na frente de um que está cantando. Deixa cada um faz o seu trabalho, no trabalho do irmão Ronaldo, no trabalho do irmão Osés. Deixa a coisa como Deus viu. É tão maravilhoso saber isso. Até o Natan eu respeito. Até não, respeito você. Veja. Deu aos discípulos, pegou os pães, agradeceu, partiu e deu aos discípulos, e os discípulos deram à multidão. E todos comeram e saciaram-se, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaço. Outra coisa, não jogou fora, mandou juntar tudo, porque outros poderiam comer. Nós somos ensinados até quando chegamos no lugar, quando saímos, deixar tudo limpinho, organizadinho. Assim que Jesus faz. Veja, todos comeram e saciaram. E ora, sabe quantos tinham, visitante? Quantos tinham que comer esse pãozinho aqui? Sabe quantas pessoas tinham que Jesus multiplicou? Transformou? E todos que comeram, e os que tinham comido eram 4.000 homens, além de crianças e mulheres. 7 pão e alguns peixinhos, transformados nisso. E 4.000 homens, possivelmente 50%, 60% eram casados e tinham crianças ainda. Todos comeram, irmão Luiz. Esse nosso Deus pode. Esse nosso Deus transforma. Esse nosso Deus cuida de nós. Veja. Então aqui ele cuidou dos seus seguidores. Agora outro. Agora também tem uma coisa. Também tem uma coisa. Deus não obriga ninguém, irmão Ronaldo. Deus não obriga. Deus ele dá a palavra, você quer, sai caminhando. Pegue ela, sai caminhando. Aqui ele chegou no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, 18. Ele chegou e encontrou um homem ali. E o homem vem e perguntou, como muitas pessoas perguntam, o que eu faço para ser crente? O que eu faço para ir para o céu? Que eles dizem, né, irmão? Chegou e perguntou para Jesus. Um príncipe, irmão Paulo. Ele chegou, um certo homem, príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus, só humildade. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse-lhe ele, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, só uma coisa te falta. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Aqui ele ia ser transformado, esse homem. Ia ser transformado. Mas ele não quis. Ele não quis porque ele disse bem assim, mas ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. E muitas vezes a pessoa chega, Jesus fala, e ela não tem dinheiro, mas ela é rica de orgulho, ela é rica de vaidade, ela é rica de intelecto, ela não quer ceder, abrir o coração e dizer, Senhor, eu vou largar tudo e vou te seguir. Esse era rico de dinheiro mesmo, mas tem pessoas que são ricos do eu. Eu sou muito nova, é muito cedo para me entregar para Cristo, eu não posso fazer isso. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que viver. É assim? E deixam passar a chance de serem transformados, levar uma vida certa aqui e ainda ter um tesouro nos céus. Já pensou? E ele retirou-se triste. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Lembre-se que riqueza não é só dinheiro.
E os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Quem sabe você já achou que esse teu pedido é impossível? Quem sabe já disseram para você: é impossível isso acontecer, você receber essa bênção, é impossível seu filho crer, sua filha crer, mas siga pedindo. Seu marido crer, sua esposa crer. Siga pedindo, irmão, porque aquilo que é impossível ao homem, a Deus é possível. Diga graças a Deus. Veja, mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro, ou Pedrão que foi transformado: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Então aqui, ele não quis ser transformado. Agora, para nós encerrarmos, bem no horário, não vou nem pegar a mensagem mais. Veja, primeiro que nós vimos, para ser transformado, tem que obedecer, sem entender muitas vezes. A segunda escritura, ele transformou aqueles pães, multiplicou para cuidar dos seus filhos, como ele cuida de nós. Se ele tiver que fazer qualquer coisa, alguém perder para você ganhar, ele faz. Se ele tiver que fazer, ele faz. Ele expulsou os demônios, mandou para os porcos lá, e não quis nem saber quem era o dono dos porcos, para libertar uma pessoa. Ele pode fazer isso, meu irmão, por você e por mim, creia nele. Terceiro milagre, ele não quis. Terceira escritura, o homem não quis ser transformado. Está na nossa mão dizer: eu quero. Agora vamos para outro que quis. E para nós encerrarmos, livro de Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Sabe quem é esse aqui? Aquele que era discriminado, que Jesus foi comer com ele, depois que ele desceu da árvore. Depois que você desce da árvore, depois que você desce do seu salto alto, depois que você desce do seu pensamento, do seu orgulho, Jesus vai comer na sua casa. Ele foi comer na minha, ele vai comer na sua, ele come na do irmão, da irmã, ele está lá. De que maneira? Ele está lá com as pessoas que são cheias dele. Veja. E tendo entrado Jesus em Jericó, ia passando, e eis que ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, irmão Paulo. Olha a diferença. Um era rico e não quis, mas esse era rico, chefe dos publicanos, e era rico. E ele procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, e ele era de pequena estatura. Zaqueu, baixinho. E correndo adiante, passou pela multidão, subiu em um sicômoro bravo para ver. Aleluia! Quando Deus começa a te chamar, quando Deus começou a falar no seu coração, você fez coisa que ninguém acreditava que você faria, nem você não acreditava. Aquela voz te puxando, você deixou coisas para trás, parentes, família para trás, queria ver a palavra. E esse Zaqueu subiu, um homem rico. Que humilhação, irmão Paulinho. Subiu, porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, embaixo da árvore, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Um rico saiu triste, o outro recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Já pensou? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ô irmão,
Quando Deus entra, a coisa muda. Um retirou-se triste, porque faltava uma coisa. Esse aqui Jesus nem pediu para ele, irmão Luiz, parar com aquilo, mudar. Pediu para devolver o que ele havia defraudado, se houvesse defraudado, como ele disse. Ele já prontamente diz: ó Senhor, consciência já pesou, eu vou acertar isso aí mesmo. Oh meu Deus, eis que eu dou metade do que eu tenho dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje venho a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ali houve uma transformação de um publicano, de um cobrador de impostos. Naquela época, e como é hoje também, tanta fraude, tanta coisa, só sabe tirar dinheiro do povo. Mas quando Jesus chegou, encontrou ali um filho de Abraão. E ele não precisou nem ser exigido, ele mudou de vida. Ele largou, porque o poder de transformar está nas mãos de Jesus. Nunca esqueça disso. Jesus é perito em transformar. Transformou água em vinho, multiplicou os peixes. O homem não quis ser transformado, mas Zaqueu quis. Que nós possamos ser representados em Zaqueu nesta hora. E ele possa transformar esse teu problema. Transformar essa doença, irmã Rose, em saúde. Transformar a tristeza em alegria. Transformar a canseira em ânimo, em estímulo. Transformar a pouca fé em muita fé. Aleluia! Saia daqui curado, saia daqui abençoado, saia daqui regozijando, cheio do Espírito Santo. Que Jesus te ajude, que Jesus te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo.